Todo mundo que tem Ryzen vai ter mais performance em jogos agora, se você estiver utilizando o Windows 11. Se você tá com o Windows 10, aí você perdeu aí até 13% de performance em média aí nos jogos. Onde que tava essa performance, você me pergunta, né? Vou contar pra vocês onde tava essa performance. Primeiro, em relação aos cortes de preço, né? Os processadores aí foram anunciados, chegaram no mercado e já começaram a receber cortes de preços lá fora, né? Principalmente no mercado alemão, onde a disputa é muito grande, mas no B&H lá nos Estados Unidos também já teve alguns cortes que vão de 4 a 10%. Então o 9950X já teve um corte ali para casa dos $625, né? 623,30 para ser mais exato. E o 9900X caiu 10% dos 499 para os 449. Isso obviamente é um reflexo da performance abaixo do esperado para esses processadores. Obviamente que não é mais um segmento, né, de processadores que o que importa é só a performance em jogos, né, são processadores mais para produtividade e tudo mais, para uso profissional, mas a performance em jogos com certeza não ajudou muito. Esses processadores em relação a jogos, eles têm basicamente a mesma performance que a gente já viu na geração anterior, ou não compensam em relação aos processadores da geração anterior, principalmente na correlação de preço-performance. Mesmo em relação à eficiência energética, muita gente falou, mas não existe essa grande diferença de eficiência energética. Ela acaba não se justificando pelo tanto a mais que você vai pagar nesses processadores. Aqui a gente vê o preço, né? Como eu disse, já baixou lá nos Estados Unidos, na Europa teve alguns cortes. Isso com certeza vai refletir aqui no Brasil. Esses processadores chegaram no Brasil custando um valor ridículo pela performance que eles têm, mas isso já é meio que tradicional no lançamento, né? Curioso que a 14ª geração da Intel, que não foi um grande salto, por sinal, ela veio com um preço bem mais interessante do que, por exemplo, os Ryzen 9000. Então não dá pra dizer que é só uma questão de lançamento, porque o preço é caro mesmo no lançamento. Não, as primeiras unidades desses processadores vieram com preços muito bons, né? Apesar de não ser um grande lançamento, não ter aquele salto de performance sensacional, pelo menos eles estavam num preço bom. Agora, os Ryzen 9000, infelizmente, não. Claro, isso indica que o lançamento não foi bom. Concorrência ela existe, apesar da Intel estar em maus lençóis no momento e não ser indicado comprar processadores agora, pelo menos até a gente conhecer as reais causas e efeitos dos problemas que afligem os processadores da Intel de 13ª e 14ª geração. A verdade é que a AMD não tá sem concorrência no mercado, porque ela tem a concorrência dela mesma. Hoje, os melhores processadores para se comprar são os Ryzen 7000, e não é a 14ª, 13ª, ou mesmo os Ryzen 9000. São os Ryzen 7000. Os Ryzen 9000 só acentuaram, né, essas diferenças e essas vantagens. Porém, ali no intermediário é onde fica complicado, porque um 9700X e um 9600X, ou mesmo um 9900X, eles não são escolhas tão interessantes. Você tem melhores opções do lado da AMD, você tem um 7600, que é mais interessante que o 9600X, você tem um 7700, que é mais interessante que o 9700X, e mesmo o 7900X, que acaba sendo mais interessante que o 9900X, principalmente se a gente comparar com o preço. Se você tem um salto, ainda que seja no melhor dos casos, de 13, 15% de performance, o preço, a diferença é muito maior do que essa. Então é muito simples a conta, não compensa. Mas tem mais eficiência, não compensa. É tão pequena a diferença de eficiência que acaba não compensando. O processador é mais frio. Ele não é mais frio, ele mudou a posição do sensor de temperatura e qual é o comportamento desse sensor. Então, diminuiu-se, obviamente, um pouco a temperatura, mas não é tudo isso que a gente esperava. Então, de fato, foi um flop o lançamento. A AMD, não contente com isso, insistiu que o erro foi dos reviewers, que não sabem revisar produto. Quem sabe é a AMD, que sabe revisar o seu próprio produto. Pelo menos é o que deveria acontecer. Afinal, a fabricante deveria, em tese, saber testar o seu próprio produto. Mas, como a gente descobriu num post que a AMD fez aqui, a situação é um pouco mais complicada, né? A AMD, infelizmente, parece que não sabe testar processador mesmo. Sobre a diferença de performance esperada para os Ryzen 9000 e a performance que a gente de fato teve, o que acontece segundo a AMD é que os testes não foram realizados nas condições ideais. E as condições ideais da AMD são essas que eles apontaram num post que eles fizeram no blog deles. E assim, eu vou ser bem sincero para vocês, esse não é o tipo de atitude que a gente esperava da fabricante, porque isso é algo que deveria ter acontecido antes do lançamento. Por exemplo, se vocês querem responder questões de performance, olha, não é
assim que a gente tá testando, assim, isso teria que acontecer antes do review. Agora os reviews já foram pro ar, a impressão que ficou foi justamente que os processadores são ruins, e a gente vem dizendo isso desde o lançamento, de que tava muito estranha essa performance dos Ryzen 9000. Alguns canais conseguiram a performance esperada, pelo menos por nós, depois de ver os testes, e a gente teve problemas em vários jogos, né, principalmente em jogos. Cinebench, Blender, essas coisas, o processador foi dentro do esperado. Agora, em jogos, a performance foi horrorosa. Segundo a AMD, um dos problemas que aconteceu é porque a gente não testa no modo administrador do Windows. O que eu já disse pra vocês e vou repetir, é algo que você não deve fazer, porque você abre uma brecha absurda pro seu computador ser invadido e pra você simplesmente perder o controle total de basicamente qualquer coisa que você faça. Se você tiver uma invasão, um hacker conseguir tomar controle, se você baixar um arquivo malicioso, quando você tá no modo administrador local, próprio administrador, a conta, porque você fala, não, mas eu já sou administrador. Não, você é uma conta administrador local, você não é o administrador master. Existe um modo super administrador do Windows, que é essa conta que a AMD usa para fazer os benchmarks, eu já vou explicar por quê. Então se você viu a galera falando, nossa, ganha performance e tal, não faça isso, não faça isso. Não dá para confiar nem no que vem pelo Windows Update, imagina em coisas que vêm de fora, né? Então a AMD deixou claro que na verdade eles testam no modo administrador, e as diferenças que nós estávamos vendo de performance era justamente por conta disso. Para nós, pelo menos, a única resposta que ela deu foi um guia de otimização, ou seja, de boas práticas para fazer os testes dos Ryzen 9000, que era basicamente formate o seu Windows e instale o driver do zero. Foi quase como a empresa de telefonia ligar para você e falar, mas você já tentou ligar e desligar o seu modem? A gente, como tá no nosso papel, refez os testes e a diferença foi basicamente nenhuma. Então a gente teve basicamente a mesma performance que a gente tinha, seja com o Windows que a gente tinha antes, seja com o Windows formatado, seja com os ajustes para o Core Parking, que é outra novela, que os processadores da AMD, agora os Ryzen 9000, eles funcionam como funcionam o 7950X3D e o 7900X3D, que você precisa praticamente dar um código Konami para conseguir desbloquear a performance do processador, senão ela fica toda cagada por conta do Windows. E essa já é uma coisa que é culpa da AMD. Você não pega nenhum outro produto no mercado que você fala, não, mas para que ele tenha a performance que você tá comprando, você precisa fazer tudo isso, senão a performance vai ser uma merda. Não existe no mercado. Fizemos todos os testes, não conseguimos resolver, e a única maneira de nós encontrarmos, veja bem, a performance que os outros canais que conseguiram uma diferença de performance extraíram foi utilizando o modo administrador, que nós testamos justamente para atestar isso. Então a AMD falou, a gente testa usando o modo administrador. A gente, tudo bem, vamos testar no modo administrador, é mais um teste. E realmente existe uma diferença de performance. Porém, o problema é o seguinte, no nosso caso, era quase como se tivesse com um saco de areia os Ryzen 9000. E a gente tirou esse saco de areia. Mas a dita performance que deveria ser muito superior no modo administrador, que por sinal vai vir numa atualização próxima do Windows, não aconteceu. Não aconteceu. O que nós vimos foi uma diferença de por volta de 5% em relação aos Ryzen 7000. A gente tinha visto nenhuma diferença, era 0%, inclusive tecnicamente o 7950X era melhor. Então a única forma de a gente conseguir encontrar 5% de performance em jogos foi utilizando o modo administrador, que você não deve utilizar. A boa notícia é que essa performance do modo administrador, segundo a AMD, eles estão trabalhando junto à Microsoft, porque isso é um bug. Essa performance ela vai vir para todo mundo através da atualização 24H2 do Windows 11. Então se você está utilizando o Windows 11, faça a atualização do 24H2, principalmente se você tem AMD. Intel, pelo menos segundo os testes que fizeram, por enquanto a gente ainda não testou, dizem que o ganho de performance é menor, existe, mas é menor. Mas o grande problema é que, como eu disse, além da gente só conseguir recuperar, porque sim, se a gente comparar o resultado original dos Ryzen 9000, a gente vai ter um salto de performance muito grande, mas é porque os nossos testes, o nosso Ryzen 9000, os 9950X e 9900X, estavam muito ruins, muito ruins. Esse bug que deveria salvar os Ryzen 9000, conforme diz a AMD, na verdade, esse bug, ele também traz mais performance pro Ryzen 7000, também traz mais performance pros Ryzen 5000, e eu diria que traz pros Ryzen 3000, deve trazer para praticamente todos os Ryzen. Então é como se você utilizar o Windows normal, capace a performance do seu Ryzen. Não é assim, nossa, agora deixei de ter um Ryzen 5 que competia com o i5 para competir com o i7. Não é esse nível de performance que a gente tá falando. Mas é uma diferença interessante, principalmente no CS. No CS a gente viu um salto de performance muito top. Mas assim, do mesmo jeito que você ganha performance nos Ryzen 9000, você também ganha nos Ryzen 7000, o que significa que os Ryzen 7000 continuam sendo uma melhor opção. A AMD citou aqui, né, alguns dados interessantes, e o mais interessante é que eles disseram que eles testaram os processadores Intel com o
modo Intel Baseline Profile, que basicamente é assim, dizer que assim, sei lá, cara, eu tomei um suco de nhola, porque a gente não sabe. O Intel Baseline Profile é uma grande salada que nem mesmo a AMD consegue, a Intel consegue descrever que diabo eles fizeram naquilo. Nós deixamos claro, por exemplo, nos nossos testes que a gente tá testando com o Intel Baseline Profile ou com o sei lá, como é que a Gigabyte chama, mas é provavelmente o Baseline Profile rodando no modo Performance, que não é o máximo. O modo Extreme é o máximo. E a gente não sabe como a AMD usou, então provavelmente a AMD usou o modo que menos favorece a Intel, porque tem a questão de performance. Então assim, pra ajudar, os testes dele ainda estavam meio que botando um saco de areia nos processadores da Intel. O que por si só é meio que uma admissão de culpa por parte da AMD, porque a Intel já fez isso, só pra deixar claro. Isso aí não é uma, nossa, meu Deus, olha o que a AMD fez. Não, a Intel também já fez isso. A Intel inclusive contratou um laboratório, Budget Systems, lá pra fazer os testes dele, e foi uma vergonha, né? Foi um escândalo o que aconteceu. E a AMD simplesmente veio publicamente e disse isso. Não, a gente também aproveitou e já capou a performance dos processadores da Intel aqui. Peraí, você disse agora isso. Legal. E eles ainda disseram que eles testam com o VBS, né, habilitado, o Virtualization Based Security. A gente usa desativado. Ou seja, eles ainda caparam um pouco mais a performance e ainda tiveram mais performance que nós. Pra mim, parece uma tentativa exagerada da AMD de justificar de que eles estavam certos. Sabe aquela pessoa que não sabe perder uma discussão? Que sim, AMD, vocês estão certos que realmente existia essa performance no modo administrador, mas vocês estão errados porque não é assim que testa. Vocês só usam benchmark velho e jogo antigo. A gente testa com o jogo mais novo, não usa o benchmark do jogo, a gente testa de fato, né? E a gente testa em jogos que são CPU bound, ou seja, que são limitados pelo CPU, não jogo velho. Porque jogo velho você roda em CPU velho, você não precisa de CPU novo pra rodar, né? Então assim, foi um show esse lançamento dos Ryzen 9000. Já tá caindo de preço, o que é uma excelente notícia para todos nós, porque significa que os Ryzen 7000 também vão cair de preço. Aliás, o melhor processador gamer que a AMD vende, se não o melhor processador para jogos do mercado, o 7800X3D. 7800X3D, melhor compra, os Ryzen 9000 só serviram para deixar isso mais claro. E ele caiu de novo, ele tá custando lá fora $333 lá na Amazon. É uma excelente notícia, já teve vários descontos, continua caindo e tomara que ele se mantenha nesse preço, porque é a melhor escolha. Ah, eu quero montar um M5, DDR5, moderno, não sei o que. 7800X3D. Ah, mas e os 9800X3D? Vão lançar, vai sair no fim do ano, mas definitivamente só pra 2025. Então se você tá com pressa, é só lá pra janeiro que deve aparecer isso aí. Que inclusive bate o gap aqui, né, de lançamento de um pro outro. Dos Ryzen 7000 pro 7000X3D deu coisa de 7 meses, aqui daria 6 meses, eu chuto que vai dar uns 7 meses, porque eles devem lançar um pouco depois, né, lá pra fevereiro de 2025, anunciar uma coisa, lançar é outra, enquanto que o Ryzen 5000 pro 5000X3D demorou 17 meses. Então, se você tá pensando em comprar processadores, esquece o Ryzen 9000, descansa aí, não precisa, né? Aliás, fanboy, descanse. Não precisa defender esse processador, eles são ruins mesmo. Ah, nossa, mas não sei o que. Não, pelo preço que ele está sendo cobrado, não é um bom produto. Tudo no preço certo acaba sendo um bom produto. No momento, eles não são. No futuro, talvez eles sejam. E eles só não são muito melhores do que os Ryzen 7000. Para isso, compra os Ryzen 7000 mesmo, que tá provavelmente num preço melhor, pelo menos até acabar os 7000 no mercado. O que vocês acharam aí? Será que esse poder oculto aí vai ser diferente? Será que com o lançamento do 24H2? Porque assim, agora a gente tá testando no modo administrador. A AMD disse que os ganhos serão similares, ou seja, pode até ser pior, mas melhor não vai ser, porque senão eles fariam questão. O 24H2 vai sair pra todo mundo, nós testamos no modo admin, depois todos os jogos vão acabar sendo testados dessa forma, mas o poder oculto dos Ryzen 9000 e dos 7000 e dos 5000 e de praticamente todos vai ser desbloqueado. Você vai ganhar um pouquinho mais de performance nos Ryzen 9000 do que nos Ryzen 7000, mas a diferença se mantém a mesma e não muda em nada o que a gente teve aqui de conclusão no review dos Ryzen 9000. Muito pelo contrário, eu acho que até piora um pouco. Deixa o like aí, aproveita e se inscreve no canal. Lembrando que tem um Unlock, né, galera? Vocês confundem, são 2 canais aí. Se inscreve no Unlock aí, se inscreve no Unlock também, clica no sininho para receber as notificações.